o novo normal já está aí, o novo real já está aí. Eu não gosto muito desses termos que predeterminam um novo normal, um novo status ou algo onde você precisa se encaixar. Tem alguém com o microfone aberto, se puder fechar, eu agradeço. Esse novo normal virou um novo culto e talvez uma nova colonização. E a gente não se deu conta, muita gente não se deu conta que a gente já está vivendo uma nova realidade. O mundo já não é mais igual ele era antes da pandemia e agora já está valendo. Eu escrevi essa semana sobre não esperar mais, sobre criar sua nova realidade temporária e disso saltar para aquilo que você considera, então, um novo ideal para você. A gente usou as palavras comum para determinar coisas normais, mas o normal não existe. O que é normal para mim não é normal para você, para mim não é comum para você. A gente vê nos comportamentos humanos. Vem, Bertô, vem para cá. Gente, só um minutinho, eu tenho que interromper um pouquinho, tá? Senão, a cada palavra que eu vou dizer aqui, entra alguém com o microfone. Eu vou travar um on e vamos lá para a gente falar, então, desse tema que é tão importante, que é liderança e o reset da liderança. Reset significa, eu acredito que não dá mais para adaptar, não dá mais para fazer puxadinho. A gente vai ter que parar e começar de novo, porque o tamanho da transformação ele é muito grande. Então, primeiro, tem muita gente nova na sala e eu vou apresentar minimamente, fazer uma pequena introdução. A W Futurismo é um hub de estudos de futuros, não tem nada a ver com futurologia, com previsão de futuros e também não só com pesquisa ou com cenário e trends. As pessoas põem o futuro numa régua muito pequena. E a gente trabalha com foresight para organizações, com estudos de futuros para profissionais e com pós-humanismo para a sociedade planetária, porque a gente acredita que novos seres humanos estão vindo por aí. E, obviamente, isso exige um novo aspecto da liderança e da liderança de todos nós. Eu acredito que o mundo que está vindo aí, ele vai ser formado por líderes. Todos temos que ser líderes, às vezes à frente das coisas, às vezes junto, enfim. Nós temos aqui o W Research, que faz pesquisas e estudos de futuros em cima de algum setor ou segmento ou assunto. E eu tenho o grupo W Foresight Brasil, todos certificados em Foresight, falam o idioma da disciplina e foi quem fez esse lindo estudo chamado O Reset da Liderança, que é um e-book que está na nossa livraria, que você pode baixar gratuitamente digital, mas que a gente vai colocar no e-mail depois, que a gente vai mandar para vocês com a gravação do webinar. Onde eu começo a estudar sobre futuros, eu quero economizar o nosso tempo aqui, as pessoas sempre me perguntam, então vou adiantar. Futures Thinking, Futuro dos Negócios e Liderança Exponencial são nossos cursos básicos. Autoestudo, entra lá, vê a gravação, não tem metodologia, é só um começo ao pensamento orientado para o futuro. O segundo nível é a alfabetização para o futuro, que dura 6 semanas, para que você organize um pouco o seu aprendizado digital, entenda o glossário, conecte-se com essa nova linguagem do mundo. E para quem quer algo mais avançado, a gente tem uma certificação em Foresight com fundamentos, conceitos, metodologias e depois um caminho internacional se você quiser. Começando a falar de liderança, eu fui buscar um pouco o que diz o Futures Literacy, que é a alfabetização para o futuro, capacitação para o futuro, da Unesco, faço parte da comunidade de Futures Literacy da Unesco, e eles falam muito em experimental leadership, que a gente vive agora um momento de experiências na liderança, que não existe um modelo pronto, existe uma fusão de diversos modelos, mas que um dos principais atributos é um líder com mindset orientado para o futuro, mas que não viva no futuro e que comece a construir o futuro do presente como uma coisa diária. Então, a Unesco diz que o futuro existe no presente em diferentes formas de antecipação. Então, a gente tem sinais de mudança o tempo todo, sinais de futuros o tempo todo, e os líderes e todos nós precisamos estar atentos a esses sinais para que a gente possa tomar decisões diferentes no presente, para não ser refém de surpresa
e sim conseguir se antecipar sem prever o futuro. O líder, esse novo líder, ele também precisa criar propósito e precisa dar sentido para as coisas que se está fazendo todos os dias. Então, é sense making e making sense. Ou seja, a gente tem que estar movido por um propósito maior do que meta, lucro, fazer negócio acontecer, share, essas coisas antigas. E precisa dar sentido para tudo que está acontecendo. Então, o líder continua sendo um grande maestro, só que agora ele tem muito mais braços, muito mais facetas, e é isso que a gente vai trazer aqui hoje. Eu fui buscar também, eu participei semana passada de um webinar da Oxford Corporate Affairs, que mostrou um retrato do mundo atual. É de junho a pesquisa, e eu selecionei 3 coisas aqui para que a gente possa olhar para entender o tamanho da mudança. O propósito e a estratégia precisam estar conectados. Isso parece uma coisa muito simples, muito óbvia, muito fácil, mas não é. Só 50% das empresas do mundo, das organizações do mundo, conectam suas estratégias a propósito quando elas têm propósito, porque tem muita empresa ainda trabalhando só por meta e lucro e ainda não entendeu que propósito não é um discurso bonito, e sim abraçar um dos desafios globais do planeta, que esse ano se resumem ou estão priorizados em saúde e bem-estar, caos climático, que continua sendo um grande problema, e consumo consciente. Essa pauta vai esse ano, vai para o ano que vem, mas propósito é a razão pela qual a empresa existe. E a partir de agora, o cuidado com o meio ambiente, com a parte social, com a governança, são premissas, mas as empresas precisam servir a sociedade através de um propósito. E, obviamente, as estratégias deveriam estar ligadas a esse propósito, e 50% das empresas têm o propósito, mas as estratégias não estão ligadas a isso. Isso é uma falha grave de liderança. Precisa ter o engajamento e a participação ativa, diária e constante dos líderes em qualquer projeto daqui para frente, seja ele transformação digital, seja ele gestão de crise, seja criação de futuro, seja inovação disruptiva. O engajamento e a participação dos líderes estratégicos é fundamental. Espero que muito pouca gente continue pensando em liderança em níveis e pense nisso de uma forma um pouco mais em rede. E a gente tem aqui um número mostrando que na Europa 70% dos líderes estão altamente engajados em todas as iniciativas, e aqui na América Latina a gente tem um número muito baixo, que é 25% só da liderança está presente nas iniciativas de inovação, na transformação digital. Agora, com a pandemia, me parece que voltaram muito ainda para a gestão de crise, e não tem estratégia que dê certo sem liderança. Isso traz para a gente um número no mundo que é preocupante, muito preocupante. Eu, há 5 anos atrás, falava que 80% dos trabalhadores estavam infelizes, e hoje a gente tem no mundo, nesse momento de pandemia, somente 30% dos colaboradores engajados. Então, eu pergunto, que raio que os líderes estão fazendo? Aonde está a atenção deles? Uma vez um líder disse para mim, um CEO disse para mim, eu não penso em estratégia, eu só penso em estratégia quando você vem aqui. Mas você pensa no quê, então? Se o líder, se um CEO não pensa em estratégia, não é possível. Então, tem sim uma mudança bastante significativa. Eu vou falar um pouquinho de história, vou trilhar a história da liderança, porque eu sou professora de origem, eu gosto sempre de saber de onde a gente vem, para onde a gente está indo. E eu acho que a história pós-moderna, ou seja, a era pós-moderna é uma era pós-industrial. Ela tem esse nome científico e academicamente dado depois de uma determinada época, mas quando a gente fala em pós-moderno, a gente está falando do fim da era predominantemente industrial e, claro, dessa era VUCA, e também agora desse mundo ultra VUCA, que é o que a gente está vivendo agora em épocas de pandemia e que tem um bom tempo ainda pela frente. Então, a história da liderança, ela vem muito da época industrial, onde a gente tinha o modelo comando-controle, a Cassiana vai falar disso daqui a pouco, e que funcionou durante muito tempo num mundo talvez um pouco mais simples, num mundo não tão complexo, não tão dinâmico, não tão caótico.
E a história veio evoluindo, a liderança foi se modificando. Há alguns anos, a gente já sabe que aquele modelo de liderança, comando, controle, não funciona mais e que a gente precisa rever esse pragmatismo em excesso, essa medição por produtividade, essa coisa muito neurótica com processos e controle e melhoria contínua, que são linguagens industriais que não se usam mais dessa forma. E assim, a liderança ela vem sendo confrontada, disruptada há um bom tempo. Eu acompanho isso há pelo menos 20 anos. E eu acho que agora chegou a hora onde realmente um modelo morre e modelos novos começam a surgir. Não tem um modelo vigente, tem um mix de modelos vigentes. E é super importante que a gente não se fixe num modelo só, achando que... Tem pessoas escrevendo aqui, eu vou destravar a sala, eu espero que isso não interrompa vocês muito, tá? Tem gente me perguntando, mas tem um modelo predominante? Não, gente, não tem um modelo predominante. A gente vai viver agora o mix, o multifacetado de diversos modelos, porque a gente precisa ser muita coisa ao mesmo tempo. O comando e controle, aquele onde eu mando, você obedece, eu tenho os indicadores e você atende, tudo é medido pelo resultado, é um modelo falido há um bom tempo, mas agora ele é sepultado de vez porque ninguém mais quer se sujeitar a isso. Achei esse slide bonitinho, da Denise Caron, que fala um pouco desse espectro de ter uma pessoa no centro, de onde parte tudo, ou seja, uma gestão muito centralizada e de alto risco para os negócios. Depois a gente tem uma gestão descentralizada, que é hierárquica, que também não funcionou, porque a gente sabe que os diferentes departamentos têm diferentes informações e que as informações não descem e nem sobem como deveriam, e aqui a gente perdeu pelo menos 30 anos tentando fazer isso funcionar. E agora a gente tem um modelo mais distribuído, onde tudo se espalha ao mesmo tempo para todos, e o líder precisa garantir que sim, o caos aconteça, mas que a organização também aconteça. As pessoas precisam de comando firme, comando não é mando. Redes só funcionam quando submetidas a uma boa liderança, robusta, democrática, participativa, inclusiva, firme, forte, que dá o tom e que vai cuidando do ritmo. Há alguns anos atrás, talvez há 15 anos atrás, quando eu falava que esse modelo hierárquico de comando e controle ia ser trocado por um modelo de rede, as pessoas diziam, imagina, isso nunca vai acontecer. E aqui estamos tentando viver isso no meio da pandemia, e agora ele vai acontecer na marra, porque a gente está tendo que gerenciar a gente à distância. E esse desenho em rede, ele é muito mais interessante, mas ele também pode ser muito caótico se ele não tiver um bom tom de liderança. Então, a gente não pode mais imaginar as organizações, quando eu falo de organização, estou falando de pequena empresa, de projeto, de ONG, de governo, de empresa privada, organizações, sistemas. Elas funcionam bem em rede, mas elas precisam de um bom tom de liderança, porque senão o que a gente vai ter depois é a volta para o comando e controle, porque as pessoas não gostam de trabalhar no caos. Então, trabalhar com rede não é caótico, não é bagunçado. Isso é super importante. Há muitos anos atrás, a gente começou a dizer que o líder precisava fazer mais perguntas do que oferecer respostas, que precisava trazer o engajamento dos funcionários, que precisava andar junto, que precisava entender de inteligência emocional. E na época, muita gente achava isso absolutamente absurdo, mas esse é o mínimo que um líder precisa fazer hoje. Eu acompanhei isso durante 10 anos de perto e foi muito difícil ensinar. Eles não conseguiam entender como, em vez de dar resposta, eu tenho que fazer pergunta, e se a pessoa der a resposta errada e por aí vai. E a gente vive um momento mais disruptivo ainda, onde, além de tudo, ele agora precisa ser digital, exponencial, transcendente, multifacetado e uma série de outras coisas. Na história da liderança, a gente vinha andando num mundo linear de comando-controle, organizações hierárquicas,
todo mundo sabia o que era liderar, que é dar o exemplo, que é saber do assunto, que é ter uma experiência, uma expertise. E nos últimos 4 anos a gente teve alguns aviõezinhos aí atravessando essa jornada e derrubando todas essas teorias, que é quando entra então as startups, o mundo digital, os líderes exponenciais que fazem tudo de um outro jeito, atropelam a liderança que está aí e tem um alto nível de engajamento, um alto nível de sucesso nos empreendimentos que fazem. Nos últimos anos a gente entrou bastante nessa era digital. Essa era digital realmente ela tem a ver com mindset e não com tecnologia. Se confundiu no início achando que líder digital é alguém de TI, não é. Digital é um mindset. Normalmente as startups começam muito com esse mindset digital. E, obviamente, a gente está indo para a liderança exponencial, que é fazer 10 vezes mais com 10 vezes menos recurso. Tá se falando já muito em liderança transcendente, em coisas que a tecnologia vai proporcionar. E eu acho que agora, na pandemia, um grande exercício e interessante exercício é ver como tudo em rede funciona e como tudo à distância funciona e como a gente pode usar a tecnologia, sim, com ética, para que ela crie um novo tipo de relacionamento no ambiente de trabalho, para que o trabalho, obviamente, funcione. Eu separei essa fotografia que eu achei super engraçadinha. Eu acho que desde que a gente está falando de líder coach, está falando de era digital, está falando de transformação, líder exponencial, começou uma correria de um mundo para o outro. Alguns ficaram pendurados no meio da ponte, os outros estão correndo para ver se conseguem correr atrás do prejuízo, e hoje a gente está exatamente aqui. Os líderes do passado ficaram para trás, os novos líderes gostariam de ajudar, mas a gente tem um abismo enorme e a gente agora vai ter que saltar de um lado para o outro, porque o tempo de caminhar simplesmente acabou. Quem é o líder pós-moderno? Quem é esse líder que precisa resetar e recomeçar? Então, muita gente me fala, tá, mas como eu faço isso? Então, não é simples de explicar, porque você não muda o mindset de um dia para o outro, mas o mindset é por onde tudo começa. Você precisa ter um mindset orientado para o futuro que seja capaz de aprender com o passado, de fazer coisas no presente. Você precisa estar à frente do seu tempo, você precisa fazer as coisas antes, você é o grande fomentador de mudança. Então, normalmente, o líder pós-moderno, ele é muito criativo, ele é muito hábil, ele é muito diverso, ele trabalha em vários papéis, ele não tem na mentalidade dele aquele formato de empresa onde existem departamentos, ele é o RH, por exemplo, ele é o estrategista, não que ele faça tudo, não é que ele centraliza, mas ele tem capacidade de azeitar uma equipe de mini líderes, porque o líder pós-moderno não trabalha com subordinados, e sim com mini líderes liderados por ele e que o lideram de vez em quando. E ele tem um modelo mental muito mais complexo. Ele é multifacetado. O que isso significa? Não é uma pessoa só, são várias pessoas dentro de uma pessoa. Então, ele pode ser calmo, ele pode ser agitado, ele pode ser líder, ele pode ser liderado, ele pode andar na frente, ele pode andar atrás, ele pode ser diplomático, ao mesmo tempo ele pode ser extremamente firme. Ele tem muitas facetas, ele tem muitas versões, vamos dizer assim. E ele é, acima de tudo, uma pessoa que sabe que o universo intangível, que os bens intangíveis, que todo esse clamor por consciência, por ética, por soft skills, por comportamento, por relacionamento, por cuidado com o planeta, vem muito antes de qualquer outra coisa material, mesmo que ligada a metas, enfim. Ele é uma pessoa que coloca tudo isso na frente, essa é a grande cenoura, mas que também tem a habilidade de fazer as coisas acontecerem na prática. O visionário nem sempre é um bom líder, assim como o cara bom de processo nem sempre é um bom líder. A nova versão da liderança tem todas as facetas num lugar só. Eu trouxe aqui para a gente terminar, antes de eu chamar o Moisés, que vai falar um pouquinho do autoconhecimento do líder. Eu trouxe um framework aqui
para que vocês entendam minimamente o que são as habilidades. Isso aqui ainda precisa ser composto de meta skills e de net skills, ou seja, não é mais uma lista de competências que vai definir quem é esse novo líder, é um estado de ser. Mas quando eu pego essas competências do líder do século XXI, de Jacob Morgan, pego as meta skills, que são skills de transcendência, skills cognitivas, skills planetárias, skills de propósito, skills espirituais, se você quiser. E junto com a net skills do líder exponencial, a gente tem uma rede de competências muito robusta que caracteriza um estado de ser e não só uma lista de competências do que eu faço, do que eu não faço. Então, Jacob Morgan definiu esse novo líder como um cidadão global que está a serviço, que como é um chefe de cozinha, ou seja, ele não é chefe, ele elabora as coisas com gosto, com sabor, com cor, explora a diversidade, sabe que tudo tem o estado da arte. Ele é um explorador, ele explora o mundo o tempo todo. Ele é um coach no sentido de empoderar os outros para o seu desenvolvimento e para o seu crescimento. Ele é um futurista, que tem mindset orientado para o futuro. Cuidado, porque futurista profissional é uma coisa e líder que tem skills futuristas é outra. É o pensamento orientado para o futuro e alta capacidade de decidir no presente ou de criar estratégias um pouco mais robustas para o futuro. Ele é um technology teenager, ou seja, brinca com a tecnologia, sabe muito bem para que ela serve. Translator, ou seja, ele interpreta os diferentes idiomas e transforma isso numa coisa só. E aqui, isso aqui é multifacetado, não é simplesmente traduzir o que um está dizendo para o outro, é o que está nas entrelinhas, é o que não está sendo dito. E por último, ele é um mestre Yoda, ele é um extraterrestre, e eu falo isso hoje com toda a propriedade, porque estou falando isso de um jeito engraçado, mas a gente precisa começar a considerar que o ser humano está no rumo da vida fora da Terra e que existe muito mais coisa no nosso universo do que a gente conhece e que tudo isso interfere no nosso estado de ser. Então, ele medita, ele fala de coisas inéditas, ele é curioso para entender todas as coisas que fazem parte, por exemplo, da quinta dimensão. Ele não é uma pessoa absolutamente pragmática. Ele está cidadão da Terra, mas ele entende o universo como uma coisa muito maior, o que eu acho realmente incrível. Então, eu vou parar de compartilhar minha tela agora, vou chamar o Moisés. Moisés, pode abrir o teu microfone. Oi, Vinícius. O Vinícius também é do nosso grupo W4Side Brasil. Então, agora o Moisés vai falar um pouquinho sobre autoconhecimento, que é tão importante. Fica à vontade, Moisés. Legal. Ô, Jaque, que, ó, a gente não combinou nada, mas aqui no fundo eu tenho o Yoda na minha parede. Tá Parece que foi combinado. Vamos lá. Então, eu acho que para a gente, para esse novo líder, né, eu acho que para começar, precisa se autoconhecer bem. Porque a partir do momento que você se autoconhece, se autodesenvolve, você vai estar tranquilo de mostrar a sua vulnerabilidade. Por que é importante mostrar a vulnerabilidade? Para você, como você vai lidar com múltiplos líderes, né, mini-líderes, como você falou, Jaque, a gente precisa estar à vontade de mostrar que a gente não é um super-homem, que a gente tem as nossas fraquezas, a gente não sabe tudo, e ao mesmo tempo ter um coração enorme para acolher as diferenças, as ideias e conseguir colocar na balança o que faz sentido e o que não faz sentido para o momento, né? Então, com autoconhecimento e autodesenvolvimento, a gente consegue ter a confiança e pagar, né? Para ver esse colocar a cara a tapa de um jeito diferente, né? Porque não tem um certo ou errado, é tudo muito novo. Então, algumas vezes, por melhor boa intenção que você tenha, às vezes você vai cometer alguns erros,
quebrar a cara um pouquinho, mas se você autoconhecer, você fala, não, porra, eu errei dessa vez, mas o que vem de novo aí, o que a gente pode fazer diferente? Vamos lá, galera. Então é mais ou menos por essa trilha. O que o Moisés está trazendo é super importante, e o que eu queria dizer para vocês aqui é, de certa forma, esse mundo que não é tão tangível. Ontem eu escrevi um artigo dizendo que a universalidade agora se sobrepõe à materialidade. E a nossa imperfeição, ela precisa entrar no jogo. Nós somos seres imperfeitos. E o melhor líder é aquele que expõe a sua vulnerabilidade, aquele que diz eu não sei, eu errei, vamos fazer diferente, e aquele que daqui para frente topa arriscar, topa errar junto com a sua tribo. E a gente sabe o quanto os líderes foram reféns de não poder errar. Existiam frases horrorosas do tipo, não me traga o problema se você não tiver a solução. Gente, isso não existe. Então, o que o Moisés está trazendo é, o novo líder, ele precisa se conhecer muito bem, se gerenciar muito bem, saber olhar para o outro e gerenciar o outro ou os outros também muito bem, explorar a vulnerabilidade como uma força e, junto com outros seres humanos, construir coisas que até agora pareciam, inclusive, impossíveis. Então, essa parte do autoconhecimento, ela é muito importante. E autoconhecimento não quer dizer sempre fazer terapia, não é isso. Se autoconhecer sem se autogerenciar também não tem sentido nenhum. Você se autoconhece para se autogerenciar, para se relacionar, para construir. Porque o caminho solitário, ele não vai construir nada daqui para frente. Tudo tem que ser criado em rede. Muito legal, Moisés, muito obrigada. Galera do Legal. Instagram, continue aqui com a gente. Depois o vídeo vai estar lá no nosso YouTube. Tem uma pergunta aqui do Luiz, falando o seguinte. Sim, Luiz, a gente deixa sem vídeo porque está sendo gravado e vai para o YouTube depois para não expor vocês, tá? Noto haver uma ausência total da liderança, verdade. Refiro-me ao primeiro e ao terceiro setor. Eu acho que é geral. A liderança está com medo, ela não está se identificando, ela não está sabendo como agir, porque o jeito velho não serve, o jeito novo não está pronto, entendo. A experiência corporativa não é aceita, não era, Luiz, agora vai ter que ser aceita. Depois da pandemia, a gente não tem mais espaço para algumas coisas. Então, ambiente que não aceita a tentativa, ou a experiência, ou a mudança, é questão de tempo, ele não vai mais funcionar. Por outro lado, não existe coalizão, colaboração, coordenação dos atores. É verdade. É verdade. Mas a colaboração, a coalizão entre os atores, ela é criada pelo líder. Se existe ausência de liderança, obviamente que o território do sistema, cada um cuida de si. Isso é natural, isso é uma reação natural, um sintoma natural. Como promover as transformações nesse ambiente de marasmo? A minha resposta não vai ser muito animadora, tá? Às vezes não dá para promover a transformação, às vezes você tem que ir transformar outra coisa. Se o ambiente está muito denso ainda, a chance dele se transformar é difícil, e se a liderança não muda o tom, é mais difícil ainda. Você consegue influenciar. Se você tem diversos pontos estratégicos que querem a mudança, você consegue influenciar. Isso cria uma onda e a mudança chega na liderança, que acaba mudando junto com essa onda ou não. Não tem muita resposta. Eu acho que os ambientes que estão em marasmo agora com a pandemia estão com sérios problemas. Sabem, mas estão com sérios problemas. E o ser humano por si só é muito resistente à mudança, né? A outra pergunta é: como prover ao líder a excelência no accountability, ou seja, preparar-se para promover mudanças essenciais, imperiosas e urgentes, articular colaborações para advogar, empreender e impactar transformações sociais? Eu não sei de que cenário você está falando, mas eu diria, Luiz, que isso é um estado de ser que precisa brotar da pessoa. A gente não consegue ligar esse botão nos outros. Isso tem que vir de dentro, tem que vir da pessoa. É como qualquer mudança tem que vir de dentro, ela nunca vai vir de fora. Então, eu acho que a gente precisa ser o tipo de ser humano que a gente quer ser, o tipo de profissional que a gente quer ser,
e se inserir num ambiente que tem afinidades com os nossos valores e com aquilo que a gente quer construir. Eu não perco mais, eu perco zero do meu tempo tentando mudar alguma coisa e tentando transformar lugares que não querem ser transformados. I'm sorry, tá? Pela minha sinceridade. Eu acho que a Cassiana não está aqui ainda. Vini, você quer falar? Só faz assim ou assim? Quer falar? Ok. Então, gente, eu vou trazer um pouquinho para vocês o que é a gestão pós-moderna e quais são as diferenças para a gente tangibilizar um pouquinho, tá? A gente sabe que a época de comando-controle, ela não funciona mais em nenhuma geração, em nenhum segmento. A gente sabe que essa conversa começou já faz uns 10, 15 anos, de que o líder precisava mudar o seu jeito de liderar. Ela foi migrando, ela foi ficando transversal. Eu vou falar um pouquinho desse formato, que eu acho que é o formato atual. Mas é importante a gente entender a diferença de uma coisa e de outra. Então, em termos de planejamento, eu vou falar do líder moderno e vou falar do líder pós-moderno. Do líder antigo eu nem vou falar, tá? O líder moderno, ele tem metas de curto prazo no seu grande foco. O líder pós-moderno, ele tem metas de lucro de longo prazo. Ele olha para o longo prazo, portanto, ele paga o preço do curto prazo para algumas coisas. O líder moderno quer produzir em massa. O trabalhador é custo, o planejamento é vertical, o foco é de cima para baixo. O pós-moderno, este líder que vai predominar agora, ele tem produção flexível, depende o que o cliente precisa, o que o cliente está sinalizando, o que o fornecedor está dizendo. O trabalhador do negócio é um investimento que ele faz para que o negócio funcione. O planejamento é horizontal, todo mundo participa, ele não é ditatorial. E, obviamente, ele tem foco no cliente externo e interno. E aqui eu queria fazer uma ressalva. Os RHs ainda estão confundindo muito essa história de cliente externo e interno. User experience significa que quem está com a bola é o cliente. E você precisa descobrir o que o cliente quer para adaptar o seu negócio àquilo que o cliente quer. Junto com esses stakeholders estão fornecedores, parceiros, colaboradores. Toda a rede é ouvida neste mundo pós-digital. Não é o acionista, a diretoria e o cliente tem razão em tudo. Não é isso, tá? É a experiência do cliente, a experiência dos stakeholders que fazem o negócio acontecer. Em termos de organização, a diferença entre um e outro. O líder que a gente conhecia, ele tem um homem em cada função. O novo tem equipes multidisciplinares que se enredam e que trabalham juntas. O antigo tem muito conflito entre os gestores e os funcionários, entre as áreas, por exemplo. O novo tem muita cooperação, porque ele gera cooperação. A empresa antiga é dividida em departamentos, a nova não tem essas fronteiras, são redes flexíveis. Muita empresa já tirou camadas, por exemplo, gerência, coordenação, isso não existe mais. O antigo, o poder estava no topo e diversidade de vez em quando. O outro, não, o poder está na ponta de uma rede, o poder está com o cliente, está com os colaboradores, está com o fornecedor. E a diversidade é uma premissa, não é um luxo. Em termos de influência, o antigo líder, ele usava muito a sua autoridade, o cargo, o status. O novo delega isso, como eu falei, ele cria mini líderes. O que ele menos quer é ficar sobrecarregado com o trabalho dos outros, por exemplo. O antigo tinha recompensas e punições. O novo empodera, engaja, traz junto, divide, inclusive lucros. O antigo, mulheres eram minoria, pessoas de algumas classes eram minorias, predominava esse discurso do homem branco, que é um horror nesses nossos tempos. Os incentivos eram individuais, tinham preconceitos contra religião,
contra nível social, contra a sexualidade. Isso tudo, gente, pelo amor de Deus, não é nem mundo velho, isso é mundo pré-histórico. E a gente ainda tem muito disso por aqui. Na liderança pós-moderna, a gente tem uma autogestão das pessoas, não tem ninguém correndo atrás das pessoas para ver se elas estão trabalhando, e isso coloca muito em risco os atuais RHs que a gente conhece. As empresas do futuro não têm esse departamento de RH que a gente tem nas empresas antigas, são arquitetos do sistema humano. O novo líder considera mulheres, minorias, transexuais, transversais, multicultura, tudo. Quanto mais diverso, melhor, e as pessoas são remuneradas com equidade. Não tem essa de mulher ganhar menos ou de alguém ganhar menos. Não tem essa mentalidade. Em termos de liderança, o antigo líder acreditava muito nas teorias X e Y, que diziam que X, as pessoas precisam ser controladas, punidas. Y, que as pessoas querem a responsabilidade, mas que elas precisam sim de comando e controle. E o novo líder não acredita em nada disso, ele acredita o seguinte: cada um é responsável pelo seu desenvolvimento, as equipes se constroem, o líder trabalha junto com as equipes, mas as equipes precisam ser capazes de se autogerenciar e de se autodesenvolver, ou seja, o real mundo adulto. Ainda com liderança, as coisas eram muito centradas no chefe, na chefia, no que o líder quer, no que a diretoria quer, no que o acionista quer. Indo do shareholders capitalism para o stakeholders capitalism, isso cai fora. Hoje, a liderança é centrada nas pessoas que estão fazendo o negócio acontecer, no cliente, fornecedores, parceiros e toda a rede que faz aquele negócio acontecer, especialmente quando é um negócio digital. A liderança antiga diz para os outros o que fazer. A nova liderança oferece uma visão, um propósito, um convite, abraça a incerteza e sabe como fazer as coisas acontecerem no dia a dia. Em relação ao controle, o antigo líder é muito controlador, ele inspeciona o processo, ele entra naquele microgerenciamento, tem burocracia, tem milhares de procedimentos, a métrica é sempre resultado e produtividade, as informações são sigilosas, né? E o controle de tudo é baseado no medo. O medo traz um ambiente organizacional extremamente infeliz, não é legal. E o medo é antiprodutividade. E o novo líder, ele dá responsabilidade para todos, ele acredita nas pessoas, ele seleciona muito bem, ele tem supervisão de mão dupla, ou seja, eu olho e você me olha, eu te dou feedback, você me dá feedback, a gente está no mesmo barco, não tem burocracia, eliminou procedimentos, por exemplo, a métrica é baseada no que se está construindo, e, obviamente, nos processos que mudam todo dia para que aquele ambiente fique o melhor possível para o cliente. Todos têm informação e todos são responsáveis pelo seu autogerenciamento. Então, a gente vê uma mudança muito grande de modelo, muito grande. E eu vou voltar um pouquinho, tá? Enquanto na era industrial, o comando e controle de poucos, colocando medo e submissão em muitos, a ponto de alguém chamar alguém de subordinado, que é uma palavra horrorosa para liderança, a gente funcionou assim na era digital, a sociedade foi avançando, isso sim deve ter servido para alguma coisa, mas isso já não se encaixa mais no nosso mundo desde 2010, 2008, quando a gente começou a falar desse líder mais servidor, desse líder que faz mais perguntas, desse líder que traz mais engajamento. Depois que a era digital entrou e que esses novos líderes jovens que trabalham em rede, que tem tudo às claras, que tem tudo distribuído, fizeram valer um novo estilo de liderança, e os líderes exponenciais do planeta estão aí fazendo projetos incríveis. Realmente, a liderança antiga, ela começou a entrar num funil, e agora, na pandemia, as pessoas sim estão tendo que gerenciar suas equipes à distância, estão tendo que se aproximar, estão tendo que transformar o digital numa relação calorosa, e a transformação digital agora vai ser extremamente acelerada.
E junto com isso, a gente vai ter que mudar o mindset. E a gente tem 3 cenários para a liderança. Não mudar nada e perder o posto. É o que mais vai acontecer, talvez. Se adaptar um pouquinho e ter uma sobrevida neste posto de liderança, porque se adaptou um pouquinho. Ou realmente tirar um modelo da frente, mergulhar nos novos modelos, aprender e ser um dos líderes da nova era para evitar que o líder de hoje seja o liderado de amanhã. Eu costumo dizer que o CEO do passado não é o CEO do futuro, porque a mudança de modelo é tão grande que a transformação fica muito difícil. Então, tem muita gente sênior que vai passar a ser mentora de gente que não tem tanto essa musculatura. É difícil encontrar um líder com todas as características que se precisa. E hoje eu queria dizer para vocês o seguinte: não fiquem presos a um único modelo de liderança. Não entrem em modinhas. O comando-controle, ele não funciona mais em lugar nenhum. E tem muita gente que ainda vai se apegar a isso porque é só isso que conhece. E a gente precisa ajudar essas pessoas sem querer provocar nenhum tipo de mudança. Se o ambiente ainda é muito resistente à mudança, às vezes é melhor mudar de ambiente. Mas os líderes do mundo inteiro vão ser extremamente desafiados. O líder de hoje ele precisa entender de gestão positiva de mudança, de comportamento, de liderar organizações de forma estratégica, de criar impacto, de fazer transformação digital, de construir 10 vezes mais com 10 vezes menos, de transcender, de redesenhar, de coordenar modelo Smart. As indústrias vão entrar no modelo Smart, os negócios vão entrar em modelo Smart. O que é o Smart? Plataformas, operações inteligentes, menos gente, operação mais robusta, mas muito mais potencial em todos os sentidos. A grande dor do mercado de trabalho hoje é que não tem gente qualificada para esse novo mundo, muito menos líderes, tá? Eu separei algumas características aqui, antes da gente terminar. Quem quiser fazer pergunta pode digitar no chat, eu tenho um recadinho final, mas eu separei, durante a pandemia, a liderança feminina, que é o arquétipo de liderança da próxima década. Arquétipo, tá, gente? Não é sexo. As líderes femininas, elas estão fazendo muito sucesso porque elas têm arquétipo feminino predominante, que é uma grande característica. Nós tivemos agora, na pandemia, as líderes da Alemanha, Nova Zelândia, Taiwan, Islândia, Noruega, Dinamarca, algumas mulheres que se destacaram muito. E eu queria trazer pequenas doses aqui do que elas fizeram, que é um pouco do retrato do novo líder. Elas decidiram pelo lockdown, assim que precisou, sem se importar com barulho, fizeram o que tinha que ser feito. Elas estiveram junto com a população o tempo todo, tranquilizando, informando, dizendo o que ia acontecer, se solidarizando, trazendo comunicação clara, explicando o que estava acontecendo, por que a decisão estava sendo tomada. Elas abriram mão de benefícios e fizeram outros abrir mão de benefícios em prol do todo. Elas geraram confiança na população, que segue um líder quando confia. Elas olharam tudo que estava envolvido. Elas tiveram cuidado, que o cuidado é muito mais precioso hoje que o controle. Elas deram importância para tudo que estava acontecendo, para tudo que estava sendo falado. Elas cuidaram dos efeitos colaterais das decisões e, como conclusão, elas tiveram um público altamente engajado, porque aquilo fazia sentido, aquilo trazia confiança. E esse arquétipo que cuida de um complexo, ele é muito mais relevante hoje do que o arquétipo que simplesmente controla, que é muito chato, é muito desgastante, é muito nada produtivo. Então, para a gente finalizar só um pouquinho, eu queria dizer para vocês o seguinte, deixa eu botar aqui no módulo de apresentação e eu vou dar algumas paletinhas ainda sobre liderança. Lá no nosso site tem um estudo do nosso grupo W4Site Brasil, livraria digital do site, só entrar lá e fazer o download, mas eu vou mandar para todo mundo que está aqui. A gente está preparando algumas coisas para o segundo semestre, eu vou dar um pequeno spoiler. Esse curso começa no final do mês de agosto,
Ele tem 8 semanas, ele é totalmente online e vocês vão ter notícias disso antes do resto das pessoas aqui da W. Normalmente, nossos cursos de liderança, eles são muito concorridos. As pessoas me perguntam muito sobre o que eu faço. Então, assim, gente, não tem uma resposta pronta, não tem uma trilha pronta, não tem os 7 passos da felicidade da liderança. A gente tem um momento agora muito marcante. A pandemia 2020 é um ano onde aquilo que a gente viveu deixa de existir num determinado formato. E um novo formato já começou e agora é o formato predominante. E eu acho que esse ano a gente ainda vai ficar neste chove não molha. No ano que vem a gente tem um semi-mundo andando já num outro tom. Em 2022 a gente já tem uma nova melodia e a gente vai embora nessa nova melodia. O mundo não se organiza do dia para a noite. Eu fico só impressionada de quantos anos a gente perdeu tentando ensinar líder a dar feedback, a fazer a sua gestão de tempo, a liderar em vez de controlar pessoas. E quem não aprendeu, talvez não sirva para ser líder. Não gaste mais o seu tempo ensinando o beabá para quem não aprendeu. Talvez ele não tenha talento para ser líder. Fazer a gestão do tempo, integrar as equipes, pensar de uma forma exponencial, agir de uma forma nada comum é o novo estado de ser do mundo. Os novos líderes trabalham por paixão, eles trabalham com ética, com respeito. Isso, você não precisa cobrar, isso é uma coisa natural, é um estado de ser. O novo líder tem mais de 50 competências naturais que ele usa todos os dias. Eu posso ser um líder de grande envergadura, de média envergadura, de baixa envergadura, mas todos nós agora a gente vai ter que liderar de uma outra forma. Eu coordeno uma equipe à distância há muito tempo. Eles são extremamente capazes, eles se autogerenciam, eles tomam decisão comigo. Eu simplesmente ilumino o caminho, vou dando tom e acredito que as pessoas são muito mais capazes do que eu, por exemplo. E esse trabalho mais democrático, ele liberta o líder dessa coisa de ficar controlando o trabalho dos outros. A última coisa que um líder deveria fazer é controlar o trabalho de alguém. Se ele ainda está fazendo isso, é porque ele e quem ele lidera são incompetentes ainda, infelizmente. Tem uma pergunta aqui. O líder deve estar em plena capacidade... vamos lá, peraí. Luiz, de novo. Estive por 2 vezes na Nova Zelândia para estudar o sistema educacional. Capacidade da Jacinta. Ela tem esse elevado estado de espírito, é o que caracteriza o novo líder. Ele não precisa discutir ética, cidadania, não, tá nele, é um novo jeito de ser, por isso que os jovens vão se dar muito bem, tá? Depois, o novo líder deve estar em plena capacitação da palavra, escrita e verbal. Sim, ter grande poder, assertividade, excelência, isso mesmo. Exponencial significa ser futurista, mindset orientado para o futuro, ser inovador, se preocupar com o impacto social e ser extremamente tecnológico. Tem um mal entendido aí na liderança moderna. As pessoas estão muito reféns da tecnologia. O futuro, ele é humano, ele não é tecnológico. E a nossa volta da liderança precisa ser para o humano, porque quem vai construir o novo mundo, os novos negócios, os novos projetos são pessoas. E robô nenhum vai conseguir desenvolver a liderança que o humano é capaz de desenvolver. Então, esse mundo tão automático, esse mundo tão tecnológico, ele é um mundo frio. E o que a gente precisa criar é um mundo plausível, ético, sustentável e humano. Então, mais do que nunca, é a nossa oportunidade de criar um mundo diferente. E quem anda na frente tocando bumbo não é mais quem controla. É quem tem grandes ambições, quem se põe a serviço e quem já entendeu que empresas estão a serviço da sociedade e do planeta, atendendo a sociedade, por isso elas monetizam. Líderes estão a serviço da sociedade, da empresa e de seus liderados. Tem uma inversão.
A equipe não serve o líder, é o contrário. E se colocar a serviço é se colocar à disposição, vulnerável, aberto, capaz, passível de erro, não prometer coisas, mas principalmente daqui para frente, gente, abraçar a incerteza. Nós não temos certeza de mais nada, e eu acho que sempre foi assim, só que a gente não acreditou que era e ficava achando que podia ter garantias. Eu vi muito líder prometendo metas que eu já sabia em janeiro que ele não ia entregar, mas que levavam ele para uma posição interessante e depois para demissão, porque obviamente aquilo não era entregue. Então, cuidado, porque o mundo sim ainda é capitalista. Ninguém mais quer trabalhar para pessoas autoritárias. Eu estou ouvindo muita gente dizer que não quer voltar para aquele formato de antes. O home office sim, a distância sim, de vez em quando na empresa sim. Mas eu estou ouvindo inúmeros profissionais dizer para os seus líderes que não vão voltar aquilo que era antes. Assim como eu vejo líderes incríveis, despertos, fazendo cada vez mais coisas e profissionais muito atrasados na sua forma de pensar. Então, o novo mindset da liderança, ele é orientado para o futuro, mas extremamente robusto no presente. Não dá mais para adaptar. A gente vai ter que deixar o Fusca para trás como um New Beetle e vai ter que criar um carro autônomo. Resetar, vamos recomeçar, o reboot. Cassiana, eu vi que você entrou, você quer falar alguma coisa? A gente está no finalzinho. Acho que a Cássia não está. Bom, gente, vocês têm mais alguma pergunta? Eu queria só que as pessoas entendessem que esse ano tudo mudou e tudo acelerou. Nada disso que eu estou falando é surpresa. Tudo isso já vinha sendo anunciado há muito tempo. Não procurem fórmula mágica. Procurem misturar todos os modelos de liderança que a gente conhece e transformar isso em algo que seja o melhor possível para a sociedade, para o negócio e, obviamente, para quem lidera. Então, super obrigada, gente, pela presença no webinar. A gente vai colocar a gravação e eu espero que você baixe o nosso e-book, continue nas salas de futuro. Foresight não é futurismo nem futurologia, eu já falei, é uma disciplina que tem métodos que estudam os sinais de mudança que se aproxima e, portanto, podem ajudar você a se antecipar. O futuro é de quem se antecipa. Uma boa noite, gente!